Olá, olá! Bem-vindo mais uma vez aqui no Fala Aqui que eu te escuto. Eu sou Dani Klein, CEO daqui, que já tô querendo mudar o nome desse cargo já tá há muito tempo, tô achando uma coisa muito antimoderna de novo. Eu mudo o nome do cargo, assim, de acordo com o meu humor. E estamos aqui novamente. E essa é até uma pergunta que eu posso fazer para os nossos convidados, você não acha não, Leandra? Será que mudar o nome do cargo muda o sentido da cultura organizacional de uma empresa, Leandra Senna? Olha, meu cachorro latiu agora, eu gostaria de avisar a todos vocês que nós estamos em casa, porque o estúdio da Kika ainda não está autorizado de ser aberto. Então, ok, minha cadela quis participar, participou. Dani, tomara que não, porque se mudar na mesma velocidade que a gente muda cor de cabelo e que a gente muda os nossos cargos, a nossa empresa está esquizofrênica, assim, de cultura, né? Eu tô achando que o problema tá sendo esse, né? E a gente aqui na Kik é assim, gente, toda vez que a gente quer melhorar alguma coisa, a gente consegue as consultorias de graça como, Leandra? Fazendo podcast, a gente chama os especialistas bom, não? Conversa com ele, a gente é esperta, hein, Leandra? São quantos já? 28, 27 podcasts? Eu falaria 28, mas eu não sei se esse é o 28º, mas estamos perto dos 30. Mas o bom é que a gente é bonzinho, a gente compartilha com todo mundo através dos nossos canais essas dicas maravilhosas, esses debates sensacionais, né, de temas que a gente encontra as dores e que a gente vê que tanto os clientes, quanto a Kik, e quanto o debate nacional está tocando. E com essa internet, com essa pandemia, acabamos quebrando muitas fronteiras. Estava falando com um dos nossos convidados, que daqui a pouco vocês vão conhecer, se é que já não conhece, porque ele é famoso. Acho que ele que vai deixar nosso podcast famoso, hein, Leandra? O cara é famoso. Gente. Atravessamos mares, chegamos a Portugal, numa das empresas que eu conheci esse ano e que passei a admirar demais. O cara toca uma empresa que eu fiquei louca quando eu vi o que a empresa faz, e com toda a minha cara de pau sutil, fiz contato, falei, eu quero ser vocês, me ensina a ser vocês. E é daqui a pouquinho, depois da vinheta, que vocês vão conhecer Carlos Mauro e também conversar com uma figurinha que já esteve conosco, Raquel Amaral, sobre qual tema, ô Leandra? Olha, Dani, é um tema que, antes de eu falar do tema, eu quero saber, você vai tirar leite de pedra, né? Porque eu quero entender como é que a gente fala desse tema no momento que a gente está vivendo. Mas a gente vai falar sobre cultura organizacional, se é que ela ainda existe, né? Depois desse isolamento. Então, Nariz, toca essa vinheta aí para a gente trazer nossos convidados para esse debate e passar a ouvir mais e falar menos. Vamos lá! Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. Olá! E aí, depois da vinheta, voltamos para apresentar nossos convidados. Apresentar? Não, né, Leandra Senna? Deixar que eles se apresentem. Conosco para falar sobre cultura organizacional, nada mais, nada menos do que diretamente de Portugal, Carlos Mauro. Carlos Mauro, quem é você? Como a Kik conseguiu te pescar em Portugal? Olá, Dani. Olá, Leandra. Olá, Raquel. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico contente de conversar com vocês sobre um tema realmente difícil, mas interessante. Eu estou em Portugal já desde 2004, portanto, há quase 17 anos, aliás, quase 16 anos, e vim para cá para passar 3 anos com um projeto de pesquisa financiado pela União Europeia, e acabei ficando. Me apaixonei pelo Porto, me apaixonei por Portugal, e tive muitas vezes para voltar para o Brasil, mas acabei me apaixonando pelo Porto, especialmente, obviamente por Portugal, e estou aqui. Mas também sou apaixonado pelo Brasil, vivi 32 anos da minha vida em São Paulo, e então agora vou e volto, fazendo coisas no Brasil e aqui. Como você pescou, não precisava me pescar, nem pescar nada, quer dizer, foi um prazer. Quando a gente conversou foi ótimo, a gente percebeu um claro alinhamento de propósitos para o futuro, né? Como produzir benefícios, o bem social, digamos assim, né? Para as pessoas, através de determinadas políticas e intervenções, utilizando a ciência, né?
E essa é a ideia que eu gostaria de passar, apesar de ser um tema que eu posso falar, porque conheço algumas bases, alguns fundamentos comportamentais, mas é um tema bastante difícil, com muitas abordagens diferentes, e certamente a minha é uma das, provavelmente mais de 2, 3 dezenas de abordagens possíveis. Portanto, na ciência a gente faz isso, né? Nesse momento a gente vai conversar de maneira especulativa, de maneira bastante solta, né? Não é um artigo científico, então vamos conversar à vontade, eu estou tranquilo conversando com vocês. E do outro lado da linha, nossa experiente comunicadora, Raquel Amaral. Raquel Amaral, relembra para as pessoas quem é você e por que é que você foi chamada para este bate-papo com o Carlos, comigo e com a Liana. Eu fui chamada para aprender sobre tudo, né? Porque eu estou muito animada também para ouvir o Carlos falar. Eu sou a Raquel, né? Eu sou carioca, vivendo no Espírito Santo, eu trabalho na KIC. E assim como o Carlos, assim como o Carlos não sei, eu venho né? Eu venho da corporação desde muito cedo. Eu sou jornalista de formação, mas eu nunca trabalhei em um jornal propriamente dito. As minhas questões sempre foram empresariais, então e geralmente relacionada à cultura, né, organizacional, à comunicação interna, e também aos relacionamentos, né, os stakeholders. Então, a cultura para dentro e a cultura para fora sempre também estiveram muito atreladas no meu ambiente de trabalho, né? E aí eu estou aqui para somar, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, e inclusive tenho estudado muito sobre diversidade, né, que também é uma das questões culturais mais em vogue no momento. E vamos lá, né? Aí, para começar, acho que a Leandra até adiantou o assunto, acho que a gente não pode começar sem falar disso, né? A gente está vivendo uma pandemia, e eu vou dizer para vocês que desde março, pelo menos aqui no Espírito Santo, Portugal talvez um pouco antes, né, Carlos? Em março, no Espírito Santo, foi como se fosse, assim, uma bomba, e a maioria das empresas, ela reagiu assim, agora salve-se quem puder. Então, foram demissões em massa, independente se o vírus fosse durar 15 dias ou se vai durar 2 anos, foram fechamento de portas, retiradas de dinheiro de capital, enfim. E, por outro lado, micro e pequenas empresas tentando sobreviver através de benefícios do governo. Então, nesse momento todo, parece que parou de existir um foco sobre as pessoas, que já estava sendo duramente conquistado, né, de gestores, olha, não são robôs assim, sabe? Você tem gente no seu time, são pessoas. Mas parou que se tirou o foco disso e se voltou o foco a uma saúde, um desespero de manter alguma saúde financeira. É possível aliar isso? E até que ponto, quando você tira essa atenção do seu quadro de pessoas, você piora ainda mais a questão financeira? Como manter uma cultura organizacional em home office? Assim, o que esse vírus significa para uma cultura organizacional empresarial? É a morte da cultura, o renascimento da cultura? Carlos, qual que é a sua análise sobre o que está acontecendo no mundo e em Portugal e da sua experiência do que você tem atendido aqui no Brasil? Ok. É uma pergunta não só interessante, como oportuna, né? Eu penso que muitas empresas têm dúvidas sobre o que significa esse momento. Vou te fazer uma ressalva. Eu tenho ouvido muita gente na comunicação social, enfim, pessoas, de modo geral, que escrevem e se comunicam para as massas, para muita gente, dizendo que a pandemia é, no fundo, uma oportunidade. Eu tenho algumas, assim, claro que a gente pode encarar a pandemia como uma oportunidade, mas eu acho um pouco cruel. Eu acho que a gente tem que gerir as situações na pandemia. Eu não vejo como uma oportunidade no sentido de algo bom para o mundo. Olha, ainda bem que veio a pandemia, né? Seria desrespeitar as mortes das pessoas, das pessoas que sofreram, etc.
como se elas precisassem sofrer isso para que o mundo melhorasse. A verdade é que a gente tem que gerir a situação, portanto temos que ser realistas no dia a dia, e a forma de gerir essa situação depende das políticas e depende das intervenções que são feitas no dia a dia. Por um lado, o aspecto da política pública é essencial para as empresas. A gente vive no Brasil, vou fazer uma pequena digressão aqui, mas a gente vive no Brasil, na minha opinião, um capitalismo, um liberalismo muito estranho, que para mim não faz parte do liberalismo original, né, vamos chamar de liberalismo clássico, mas ao mesmo tempo a gente vê o Estado de alguma forma comprometido com algumas áreas econômicas e poucas áreas sociais de fato. O que significa isso? Significa que a gente tem no Brasil uma situação muito mais complicada no terreno do que na Europa, especialmente no Brasil, especialmente em Portugal, que é onde eu posso falar um pouquinho melhor. Não é uma questão de ser um país rico, um país pobre, um continente pobre, um continente rico e um país pobre, não é nada disso, simplesmente tem a ver com a prioridade, né? Se você tranquiliza a população, se o Estado ou os estados os governos têm uma política alinhada, do ponto de vista comportamental, não só as pessoas, os trabalhadores, as famílias, mas também os donos de empresas, os executivos, os empreendedores, também se tranquilizam de alguma forma. É possível fazer planos a curto, médio e longo prazo, pelo menos mínimos, para que as pessoas, do ponto de vista comportamental, se mantenham, eu diria, minimamente no trilho, né? O que eu vejo hoje especialmente no Brasil, uma falta de horizonte, uma falta de possibilidades de planejamento mínimo no curto e no médio prazo. Eu não estou falando aqui do governo federal, dos governos estaduais, municipais, nenhum governo especialmente. Estou falando da conjuntura, da situação, né, independentemente das causas. Essa situação leva a que as empresas saiam, né, de alguma forma, em defesa daquilo que é mais básico, despeçam pessoas, muitas vezes porque precisam de fato, outras vezes porque aproveitam a situação para despedir, outras vezes porque têm medo e poderiam manter, mas não mantêm. E o que eu vejo é uma grande dificuldade em lidar, infelizmente, com os aspectos da relação entre empresa e colaborador. Muitas vezes é nesse tipo de situação que se forma a história do relacionamento entre a empresa e o colaborador. Vou dar o exemplo da Clu. Nós começamos a crise fazendo vários cenários, pensando o que iria acontecer, qual seria digamos, qual era o cenário mais com maior probabilidade de ocorrer. Fizemos ajustes na empresa. Nós tivemos ajuda do governo, não só nós, mas outras empresas pequenas em Portugal tiveram ajuda do governo. Tem várias formas, né? Não é dinheiro vivo, mas é uma forma para manter os colaboradores. Nós mantivemos alguns, outros saíram porque projetos acabaram, e estamos tentando reconstruir a equipe paulatinamente, e felizmente as coisas têm dado certo. Mas o principal é, nesse momento de crise, o que você faz, né? Você tem que ser direto com as pessoas, você tem que ser honesto, criar expectativas realistas, tem que fazer todo o esforço possível para dar a essas pessoas conforto. Isso não é conversa de comunista, isso não é conversa de socialista, isso não é conversa de esquerdista, isso é conversa de pessoas que estão nas empresas e que querem, de fato, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível no momento de crise, e mostrar realmente que esse papo de propósito é verdadeiro. Que tem muita empresa que fala, o meu propósito é esse, meu propósito é aquele, porque está na moda, mas no primeiro aperto, a primeira coisa que faz é esquece o propósito
e deixa as pessoas na mão. Portanto, o que eu acho é que é possível lidar com a questão da cultura organizacional nesse momento. Esse é um momento crítico e, portanto, é nesse momento que muitas das crenças se formam. Tenho certeza que as equipes da CLU e a equipe da KIK e as equipes de outras empresas vão sair dessa crise com uma cultura diferente. O fato é esse, quer dizer, se havia algumas dúvidas sobre determinados propósitos das empresas, é nesse momento de crise que elas se confirmam ou não. Então, muitas empresas vão sair bem, do ponto de vista cultural, no pós-crise, e outras vão sair muito mal, e vai ficar claramente uma marca muito negativa. Muitas pessoas depois da crise vão querer sair de determinadas empresas, muitas empresas vão ter uma quebra bastante significativa na qualidade das pessoas que vai conseguir reter. Eu queria complementar o Carlos, no sentido de que, primeiro, o que é uma cultura organizacional, né? Eu acho que isso precisa ficar claro também. A cultura, ela existe, né? Ela está aí, ela perpassa toda a empresa, né? O problema é quando você não utiliza isso estrategicamente, né? O Kotler, eu até peguei aqui o Kotler para falar que ele a minha postura é sempre em relação ao marketing, à comunicação, porque a minha formação é essa, né? Ele fala muito dos valores compartilhados, né? Porque quando você fala lá a questão estratégica de missão, visão e valores, isso tem como a empresa gostaria de ser vista, mas ela precisa, como gostaria de ser vista e como realmente acontecem as coisas, né? E é a fusão desses dois. E aí a cultura acontece nisso. Então, quando a gente não pega as rédeas a cultura, ela existe, né? Então, está na conversa dos corredores, está nos colaboradores. Então, agora, como é a cultura que você quer passar? E aí é pegar as rédeas dessa cultura, né? É uma cultura de inovação, é uma cultura de veracidade, né? De transparência. Então, vamos trabalhar essas questões relacionadas, né, esses valores, mas é trabalhar todo mundo, porque se ficar, que é justamente o que o Carlos falou, porque se ficar só no discurso, e aí quando vem uma crise, porque é uma crise, né, tá tudo bem não estar bem, porque essa coisa da pandemia pegou todo mundo, todo mundo que está vivo, nunca tinha passado por uma situação dessa, então, assim, a gente está descobrindo como lidar com isso juntos, nunca teve isso, assim, né, tipo, mundialmente falando. Então, a gente está lidando com isso junto, e essa maneira como lidar com essa crise, né, fortalece esses valores da corporação, né, e aí, esse é o momento, como o Carlos disse, né, de dizer se o discurso empregado é realmente feito, né, e isso pode ser estratégico, né, isso pode ser desenvolvido. Eu acho que essa é a grande questão, né, porque senão, os valores compartilhados, né, porque as primeiras pessoas a vivenciarem os valores de uma instituição são os funcionários, né, então, pequena ou grande, ou seja lá qual o tamanho da empresa, quem está vivenciando isso aí, tipo, se a gente tinha o valor da prosperidade, não, o valor do auxílio, né, todo mundo se ajudando e tudo mais, quando você vê nesse momento de crise, ninguém se ajuda, você, opa, esse valor aqui não tá indo de encontro, né, não está condizendo com aquilo que era passado. Agora, Raquel, vou botar meu dedo aqui na história, porque eu estou aqui tomando meu chá. Falei com a Dani que eu estou descobrindo chás, fiz um chá que eu achei uma coisa de gente muito chique, né? Você vê pessoas chiques na novela, elas não tomam café, elas tomam chá. Então eu estou aqui tomando meu chá e pensando o seguinte, na prática, Carlos e Raquel, como fazer isso? A gente está falando de um percentual grande de home office, né? Porque eu acredito, e aí eu vou, na minha ignorância de cultura organizacional, que quando está todo mundo dentro do mesmo quartinho, fica mais fácil, né? Que aí alguém levanta a mão e fala, a partir de agora, nós somos uma empresa que todo mundo pode vir de blusa amarela. E aí todo mundo... Então, fica mais fácil de você
Agora, quando está cada um na sua casa, teoricamente trabalhando no horário que quer, porque o home office impede a empresa de exigir que você trabalhe de hora em hora, porque só se ela botar uma câmera na sua casa, né? Assim, não faz muito sentido. A gente começa, então, aqui no Brasil, pelo menos, isso é muito novo, a cobrar dos nossos colaboradores qualidade de entrega e não volume de horas trabalhadas, né? Porque o Brasil ainda tem essa cultura de você trabalha de 8 às 18. Você está no Facebook ou jogando baralho, não tem problema, mas você tem que ficar lá de 8 às 18. Agora, isso mudou um pouco. Mas como levar a cultura... Quer dizer, eu imagino que para empresas que tenham culturas já muito estabelecidas, a pessoa sai da empresa já com aquela cultura, com aquela verdade, e ela vai realizar. Mas para empresas que não têm, e que agora, nesse momento de crise, precisa que essa cultura apareça, para poder unir os propósitos, para fazer com que os seus colaboradores falem a mesma língua, para fazer com que o trabalho seja bem feito, né? Porque a cultura organizacional fala de bem-estar, mas também fala de qualidade, né? Do que vai ser entregue. E aí eu fico pensando na prática, se a gente consegue dar algum exemplo de como que o pequeno empresário ou médio empresário que está ouvindo a gente agora está pensando, caraca, eu nunca pensei em cultura organizacional, sei lá, meus colaboradores sabem que eu sou uma pessoa ética, ou que eu gosto muito da verdade, ou que eu gosto muito de laranja, sei lá, mas a gente nunca trabalhou isso, e eu me pego agora... Laranja, não fala laranja, vai começar todo um negócio desvirtuado, não fala laranja. Ok, eu gosto de amarelo. E agora meus funcionários estão em casa, e eu preciso fazer com que eles tenham... Eu preciso remar o barco para o mesmo lado. Por onde eu começo? Reúno todo mundo numa sala de bate-papo e começo a falar do que eu acho que tem que... Qual o primeiro passo que essa pessoa dá? Porque eu acho que tem muita gente que está perdido agora nesse sentido. Nunca se preocupou com cultura organizacional, né? Tava todo mundo na mesma salinha ali, quando ele precisava passar algum recado, ele levantava e falava, só que agora... Para que cada um na sua casa represente um todo da mesma empresa, a cultura organizacional é fundamental, né? Porque a Raquel não pode trabalhar numa KIC diferente do que a Leandra trabalha, do que a Dani trabalha, só porque nós estamos em casas diferentes. A gente trabalha na mesma KIC. O que eles fazem, cara? Eu não tenho o que fazer, espera acabar a pandemia e contrata alguém para discutir cultura organizacional. Agora reza. Leandra, o que eu vou falar agora é uma posição radical. As pessoas que estão ouvindo, obviamente, podem não concordar e acho que devem procurar consultores tradicionais, porque eu acho que talvez deem mais segurança. Se não concordarem com você, você acha que elas devem procurar ajuda psicológica, né? Não, porque tem alguma coisa errada. Não, eu acho que elas devem procurar enfim, pessoas que pensem de forma mais dentro de de uma certa estrutura que as pessoas estão acostumadas e que produz menos medo, mas também os resultados eu não sei se são muito bons, mas tudo bem, as pessoas querem se sentir confortáveis, eu acho que isso faz parte da vida também. Mas a questão é a seguinte, a questão é que a cultura, como a Raquel bem disse, ela existe, as pessoas querendo ou não, tendo atenção a isso ou não. Por outro lado, existe uma máquina de consultoria para fazer com que as empresas mudem cultura, transformem cultura e etc. E nesse momento de crise, isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, mas faz parte. Agora, qual é o problema disso? O problema é que há uma visão de cultura, na minha perspectiva, bastante equivocada. A visão de cultura, muitas vezes, é aquela que algumas pessoas, num certo Olimpo, decidem quais são as coisas relevantes para aquela empresa, e a partir daí vamos embora, vamos colocar isso em prática. E eu vejo, às vezes, declarações que estão ligadas a elementos culturais da empresa, completamente voltadas para o produto, para a produção, e nada voltado para as relações humanas, ética, etc. Isso revela a vontade das pessoas que criaram aquele conjunto de elementos, mas não revela necessariamente aquilo que a empresa quer. Agora, a pergunta que eu faço é, o que é a empresa? Essa é uma pergunta filosófica que é mais difícil.
O que é a empresa? É o dono, é o legado da pessoa que criou, uma empresa grande já não tem dono. Portanto, essa é uma questão que a gente pode discutir numa outra hora, mas de forma pragmática, a verdade é que a cultura existe e, na minha opinião, ela não se transforma dessa maneira, eu ia dizer estúpida, mas eu não vou. Eu vou dizer dessa maneira, eu diria, um pouco tosca, que é dizer o seguinte, pessoal, agora vamos ser empáticos. Eu quero a cultura da empatia. Então vamos agora criar momentos de as pessoas sentadas, olhando umas para as outras, conversando sobre o que elas querem, vamos fazer mindfulness, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, etc. Eu vejo... Né, Carlos? A gente até contratou um escritório que faz só meditação. Que faz eu faço a meditação há muitos anos... Eu faço agora meditação muito. Calmos, a gente, olha, gente. Calmos. Exatamente. Mas esse é um exemplo ótimo, Dani, porque o que acontece? Eu faço meditação há muitos anos, felizmente antes da moda do mindfulness, e quem faz meditação a sério sabe que a meditação muitas vezes ela gera algum estresse, ela gera ansiedade, a meditação não é exercício que você sai todas as vezes da meditação, é uma coisa que precisa ser feita ao longo do tempo e ela pode gerar estados mentais muito menos ligados àquela calma, relaxamento que as pessoas pensam. O relaxamento é uma condição necessária para meditar, mas ela não é o efeito da meditação, não é o relaxamento, é a plena consciência. Portanto, isso gera, e essa tentativa pode gerar estresse. Então, esse é um exemplo daquilo que a gente imagina como uma receita, né? E aí, o que acontece? Se pensa muito pouco em comportamento e pensa-se muito em grandes coisas que supostamente vão mudar comportamentos. E eu prefiro fazer o contrário. Quais são os comportamentos que definem uma determinada cultura? Então, assim, colaboração. Então, é a partilha de informação. Então, nós queremos o quê? Que as pessoas partilhem mais informação, que as pessoas coloquem mais informação, passem mais informação para o colega. Nós queremos que as pessoas perguntem mais vezes para as outras como elas estão. Queremos que... Responsabilidade, né? Tem a exatamente. Home office, então, principalmente, né? Queremos que as pessoas definam objetivos, que elas ou seja, nós temos que identificar esses comportamentos e criar condições, que aí entra aquilo que nós fazemos, que é criar intervenções e políticas comportamentais, para fazer com que as pessoas, para que aumente a probabilidade, das pessoas realizarem aquelas ações que são boas para elas e são boas para a organização, diminuir o comportamento desonesto, etc. Com a mudança desses comportamentos, é que a cultura vai ser alterada. Não é o contrário. Só que a visão é sempre o contrário. Vamos definir, vamos ser uma empresa honesta, transparente, colaborativa, etc. Ontem, eu vi uma coisa muito engraçada, infelizmente não vou poder revelar a fonte, porque seria ruim para a fonte, mas eu vi agora uma coisa do... Eu acho que era alguma coisa como Corona Líder, uma coisa assim. Que é o líder, o novo líder do momento, que é o líder ligado à pandemia, etc. A exigência que eu li, que se faz desse indivíduo, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comportamental, emocional, é gigantesca. Parece que você está descrevendo uma pessoa perfeita. Parece que você está descrevendo Buda, parece que você está descrevendo Jesus, parece que você está descrevendo um grande mestre espiritual, e as pessoas não são assim. E a verdade é que, nesse momento, o que você tem que fazer na pandemia, ou seja, nesse momento de home office, de utilização do home office, por um lado, levar a sério aqueles propósitos, por exemplo, de melhorar a vida das pessoas, fazer com que elas tenham conforto, etc. Pergunta que eu faço: as empresas criaram condições para as pessoas trabalharem em casa? Aí vão dizer, mas não temos dinheiro. Mas tudo bem, as que não têm dinheiro vão arranjar alguma forma de fazer, ou de fazer alguma coisa por essas pessoas que estão em casa. Mas as empresas que têm recursos criaram pequenos escritórios para as pessoas, levaram os computadores, as mesas, as cadeiras para as pessoas para casa, criaram condições para que elas realmente trabalhassem, estão fazendo aquilo que a Leandra disse, que é não cobrar
que as pessoas estejam em determinadas horas específicas? Será que estão fazendo isso? Algumas estão, outras não estão. Depois, agora vamos, eu ouvi de uma pessoa outro dia falando, não, Carlos, agora o que nós estamos pensando é o seguinte, nós vamos fazer com que as pessoas fiquem 3 dias em casa e 2 dias no escritório. Vamos obrigá-las, quando sair da pandemia, elas vão só 2 dias para o escritório e 3 dias ficam em casa. Perguntei para ele, mas por que 2 dias no escritório? Porque o escritório tem que ir para o escritório e não sei o que. Eu falei, olha, o que vai acontecer muito provavelmente? Ela vai na segunda-feira no escritório, ela sabe que ela poderia fazer tudo de casa, e na terça-feira ela vai ter uma licença, uma moral licensing, ou seja, para trabalhar menos do que ela trabalhou na segunda-feira, porque ela sabe que é estúpido trabalhar na segunda-feira no escritório, ser obrigada a fazer isso, sendo que ela poderia fazer tudo de casa. Quando você trabalha em casa, você pode estar com o filho, você come melhor, você diminui custo, você diminui estresse, uma porção de coisas. Portanto, o que a empresa tem que perceber é que não é simplesmente dar as condições que são necessárias, mas é preciso mudar a mentalidade sabendo que existe incerteza no processo. Nenhuma consultoria vai chegar e vai dizer faça isso ou faça aquilo. Depende da natureza. É esse o grande problema, assim, por isso que eu falei, não nos procurem se não querem, ou seja, eu também não estou vendendo, não é a nossa área específica, mas é um momento de incerteza e é preciso experimentar. E quando eu falo experimentar, é medir os resultados. Não adianta dizer o seguinte, faça assim, faça assado. Não funciona. Não funciona necessariamente. Aqui que passou por assim, ao longo do período antes de pandemia, a gente começou a cair nessa ficha que algumas coisas não são simplesmente a gente ter a ideia e passar para a equipe. Então a gente foi comendo um sal com isso, sabe? Pois não, aqui é uma empresa de liberdade e eu acho que a gente acabou se tornando uma empresa permissiva, o que em alguns pontos foi muito ruim para a Kiki também, principalmente agora na pandemia. O processo de seleção, eu acho que a gente começou a prestar atenção que não era só você ter uma pessoa que tecnicamente respondesse aquilo. Existiam outras características que eram importantes para a seleção. E aí você começa a perceber que você, como gestor, durante o crescimento da empresa, não é suficiente. Você é hipossuficiente, na verdade, para gerir alguns aspectos por falta de conhecimento técnico especializado naquilo. E como aquilo reflete lá para frente, sabe? Tudo. E aí entra em vários aspectos, por exemplo, um aspecto que até acho que deu início um pouco a conversa da Kiki com a Clô, né, que é a questão da diversidade, que eu, depois de um tempo, eu sempre achei, não, a gente não é uma empresa racista, a gente não é uma empresa homofóbica, a gente é uma empresa que valoriza a diversidade e tal. E aí um dia eu peguei a foto da empresa e falei, uai, não tem nenhum negro, a empresa cresceu, e a partir do momento que ela cresceu, ela parou de ter negros. Em que momento isso foi perdido? A foto era 100% branca. Uhum. E aí juntamos a equipe toda para discutir essa questão de como a gente fazia para colocar o negro. E quando chegou no meio da reunião, eu olhei e falei um monte de branco, tentando descobrir como é que faz para atrair, para poder atrair pessoas não brancas para as vagas. E aí que a gente foi buscar um movimento negro. E aí você começa a perceber que existe uma complexidade dentro desses processos para você implantar cultura, né? Por exemplo, a gente vamos manter a diversidade. Então, a gente tinha no time, ainda tem, né, uma pluralidade aí de gêneros, né, e orientações sexuais. O que eu fui percebendo? Que isso não impede a empresa de ter confrontos. E aí, assim, conflito não é problema. Quando você estabelece que você quer diversidade, você automaticamente, na sua cultura, está dizendo que você vai ter conflito. Mas o conflito, ele pode ser muito positivo, na medida em que todos tenham voz e que haja um debate saudável. Então, você tem um conflito que vai fazer com que a empresa cresça com aquele conflito. Confronto é diferente. É quando um quer apagar a voz do outro. E o que eu descobri, com uma empresa pequenininha igual aqui, eu estava criando ambientes de confronto. Porque a equipe não estava preparada, porque a empresa podia querer, mas a equipe estava preparada. E aí você começa a perceber que cultura organizacional é um buraco muito mais embaixo.
Não é uma coisa que eu, a Leandra e a Mari vamos sentar e falar, olha, a gente precisa aumentar a diversidade, olha, a gente criou uma cultura de permissiva. Eu acho que se elas não entregarem, o problema não é delas. Então, Dani, eu acho que o primeiro movimento, né, é problematizar, que foi justamente isso. Quando se fala muito em diversidade, atualmente a gente não fala só em diversidade sozinha, né, porque não basta ter só a diversidade, ela precisa ter a inclusão também, não é só diverso. Essas pessoas precisam se sentir incluídas, né, e não só essas pessoas, não é o outro, né, na verdade, é justamente isso, é a alteridade. A gente fala muito de empatia e tudo mais, mas é entender a alteridade, entender o outro é o outro mesmo. E durante muito tempo, essas histórias elas foram invisibilizadas, né? Então, assim, você não conseguia contar outras histórias. Então, quando você traz à tona, quando você quer discutir, de repente você olha para uma foto e vê todo mundo branco, e aí você, caramba, tem alguma coisa errada aqui. E assim, já conseguiu ver, você já teve já foi uma escadinha, sabe? Já foi um degrau dessa escada sobre diversidade, porque assim, muita gente não consegue ver, né? É isso, assim, primeiro é conseguir olhar, é conseguir entender, e até a Leandra falou, né, como é que a gente implementa na prática, e isso é trazer à tona, é problematizar mesmo, sabe, porque é conseguir entender que porque assim, durante muito tempo, as histórias de sucesso foram uma só, na verdade, né, essa heterogeneidade a gente não conseguia ver muito, porque a gente via o homem branco, heterossexual, e aí de repente você, existem outros, mas poxa, a gente fala muito isso, né, de tipo, não pode mais falar denegrir, mas peraí, mas por que não pode falar denegrir? Antes, né, uma geração inteira falava denegrir, e aí você, meu Deus, é mesmo, e aí você começa a mudar, e mudar mesmo, trazer à tona esses vieses que eram inconscientes, né, que você não conseguia enxergar por uma questão social, de construção social mesmo, e aí a gente traz muita teoria para entender que coisas que eram normalizadas, né, normatizadas, são problemáticas. Eu acho que a primeira coisa é isso, entender qual é o problema, que vai super com o que o Carlos fala sobre isso, entender os comportamentos porque a gente precisa olhar para essa coisa do autoconhecimento, mindfulness, mas assim, para empresas também, quem é a empresa, né? O que a gente para até saber, na matriz fofa, que fala-se muito em marketing também, quais são essas fraquezas, para a gente olhar para elas mesmo e conseguir tomar um outro rumo, né? Mas, e aí, assim, nesse caso, a comunicação é muito importante, porque o que é confiança para mim pode ser não é a mesma coisa que significa confiança para você. Então, a gente precisa trazer à tona quais são os significados de confiança para a gente alinhar expectativas, né? Porque, às vezes, a gente foi muito permissiva, algumas pessoas estão com... o que é liberdade para mim, soa para você, como pode soar para você, meu empregador, como libertinagem, né? Tipo, vou ter um dia, home office é folga, então, não é. Então, isso precisa ficar muito bem definido mesmo, né? Para alinhar a expectativa. A gente alinha a expectativa em relacionamento né, com todo mundo, para a gente estar na mesma comunicação, eu acho. Eu queria só fazer uma observação sobre algo que eu falei e que a Raquel agora falou, que eu concordo. Quando eu disse antes que não tem, que é preciso experimentar coisas, experimentar políticas e intervenções para mudar ou para estabilizar a cultura organizacional nesse momento, eu não estava falando tentativa e erro. Né? Ou seja, o que eu quero evitar é criar receitas como a do líder X, a do líder Y, das equipes A, B, C, ou de palavras de efeito, conceitos de efeito, que eu sou contra isso. Eu venho da área científica e claramente o meu pensamento é diferente desse. Cada empresa, cada setor, cada contexto tem
elementos que devem ser levados em consideração. Então, assim, se você não tem acesso a uma empresa, a um consultor que venha da área de ciências comportamentais, o que é melhor fazer é você estar atento a determinadas alterações que são necessárias, e você precisa também, se você é um pequeno empresário, microempresário, que tem uma empresa, obviamente, familiar, que tem ali 5, 6, 10 colaboradores, não adianta dizer, olha, seja empático, seja motivador, inspirador, isso não é nada. Desculpa a minha sinceridade, mas isso entra por um ouvido e sai pelo outro, é absolutamente improdutivo. A pessoa vai ter que aprender. Tem pessoas que são preconceituosas, efetivamente, tem pessoas que acham que home office é vagabundagem. Eu sei que eu estou usando uma expressão popularesca, vulgar, mas é só para deixar as coisas claras. Acho que não, trabalhar é estar na empresa, isso vai gerar conflito, não tem jeito. Essa transformação nessa pandemia, que eu não acho que é uma oportunidade, repetindo aquilo que eu falei no início, mas a verdade é que vai haver uma mudança de crenças. Mudar crenças é um processo extremamente difícil para as pessoas. Ou seja, você não consegue mudar crenças sobre o mundo, como o mundo é, como eu penso que as coisas são, de uma hora para outra. As ciências comportamentais não fazem isso em 2, 3 meses, é muito difícil, mas essa pandemia vai mudar algumas crenças. Não só isso dói, como vai ficar esse processo muito provavelmente para a história. As pessoas vão mudar crenças e vão cometer muitos erros. Repito, empresas hoje muito grandes estão acabando com os escritórios. Se vocês me perguntarem, olha, eu conheço uma empresa que tinha 100 pessoas na Faria Lima. É uma empresa da área de serviços, eu pagava muito por um escritório gigantesco, simplesmente acabou com os escritórios. Eu pergunto, faz sentido? Para aquela empresa faz, elas já estavam preparadas, é uma empresa que já estava preparada, ela levou, a transportadora levou para cada colaborador o computador, a mesa, a cadeira, e eles perceberam que com isso eles estão produzindo muito mais, então agora eles estão cuidando para que as pessoas consigam separar o trabalho da vida pessoal, para que também não entrem em estresse muito rapidamente, não queimem o combustível todo em poucos meses. Essa empresa estava num nível de desenvolvimento. Outras empresas vão fazer isso e vão cobrar das pessoas, as pessoas vão ficar exaustas. E daqui 5, 6 meses vão querer sair dessa empresa. 5, 6 meses, estou sendo bastante otimista, mas daqui 2, 3 anos vão querer sair dessas empresas. Então, esses erros vão ser cometidos. Se você não tem condições de ter um consultor da área das ciências comportamentais, tente perceber o outro objetivamente. O que o outro pode estar sentindo, o seu colaborador pode estar passando. Né? Se ele tem filhos, é aquela coisa básica, todo mundo que está ouvindo já sabe, olha, trabalhar em casa, tem filhos, tem netos, tem marido, tem coisas que as pessoas tinham que fazer e hoje em dia, com home office, podem fazer e outras não podem fazer, porque existe uma mudança muito grande. Então, assim, isso está sendo de alguma forma trabalhado pelas grandes empresas, e pelas pequenas empresas tem que ser mesmo de uma forma, na minha opinião, mais intuitiva, mas sempre percebendo se aquela política, se aquela intervenção produz efeito. O que nós fazemos, só para finalizar isso, nós fazemos experimentos controlados. Então a gente cria uma intervenção em uma política e vê e mede direitinho se aquilo vai produzir ou não um efeito. Né? Se produz o efeito, a gente escala essa política e essa intervenção. Muitas vezes a gente não consegue fazer um experimento mais ortodoxo como esse, nós arranjamos sempre uma forma de medir e o mais rapidamente possível para poder mudar de intervenção ou política. Mas muita gente não tem essa possibilidade. Então, simplesmente arranje uma forma de medir se isso está funcionando. Converse com as pessoas. Está funcionando, não está? O que você está precisando? O que você não está? Nós estamos passando por um momento difícil também, o momento do mundo é esse, é aquele. Não pense que você vai perder a autoridade, porque você vai conversar com as pessoas. Então, assim, nas empresas muito pequenas, converse com elas.
nada mais justo, por um lado, e produtivo, por outro. Depois, em relação à diversidade, tem uma coisa curiosa. Dani, a gente estava falando... Eu ia te falar agora, diversidade. A diversidade tem é um desafio muito grande. A gente está criando agora, e eu faço questão de para as pessoas que estão ouvindo aqui, depois deixar o link daqui a alguns meses, de uma publicação que nós estamos criando, que é financiada por um instituto de um dos maiores escritórios de advogados do Brasil, que tem 900 advogados e 300 colaboradores, exatamente sobre políticas comportamentais para aumentar a diversidade e incluir, né? Agora, o desafio é muito grande. O Brasil é um país extremamente desigual, o Brasil é um país, você falou da foto, né, da Kiki. Nós também temos alguns desses problemas, mas eu vou contar o que aconteceu uma vez com uma empresa grande que era patrocinadora enfim, financiadora de um projeto de pesquisa. Eles me mostraram a capa do código de ética deles, e eram quadrados de fotos, né? Fotos de colaboradores. Eles têm funcionários na África e aqui em Portugal, e naquela capa que eles quiseram fazer da forma mais diversa e inclusiva possível, você tinha os brancos executivos e sorrindo, e você tinha os africanos operários com uma cara sem sorrir, sem mostrar os dentes. A única negra que mostrava os dentes era uma negra que estava com um turbante, uma coisa bastante característica e estereotipada. Então, assim, são esses pequenos detalhes, mas isso não é necessariamente consciente. Esses são os implicit bias, ou seja, são vieses que estão implícitos. Mesmo as pessoas que se dizem não racistas e que realmente no dia a dia não agem de forma explicitamente racista, podem ter esse implicit bias. Daí a questão da linguagem. Eu me irrito profundamente, eu peço desculpas para aqueles que são contra o politicamente correto, mas eu sou a favor. Mas não do politicamente correto patrulheiro que xinga as pessoas. Não, eu acho que a linguagem é, sim, muito importante. Ou seja, tem que cuidar da linguagem. Você não pode falar o que você quiser, você não pode agir da maneira que você quiser. Nós todos temos que ser reeducados. Eu sou de uma geração que eu não prestava atenção nessas coisas. Eu falava, eu felizmente tive um contexto antirracista na minha família, eu tive pais que não só não eram, mas como criticavam o racismo. Eu tive uma sorte danada. Mas a verdade é que, mesmo no dia a dia, nós falávamos coisas que eram racistas, que eram homofóbicas e que tinham problemas, por exemplo, em relação à mulher, o dia todo. Se vocês olharem aquilo que nós oprimimos, a cada 10 frases, 3 são entre aspas, de opressão. Aí vão ter as pessoas que vão falar, você não sei o que é isso. Desculpa, mas se você não presta atenção na linguagem, no vocabulário que você utiliza, você está reagindo a uma reeducação que você precisa fazer. Tem que tomar cuidado com isso. Você não pode, pura e simplesmente, dizer certas coisas, simplesmente porque você sempre disse, ou porque você aprendeu a dizer isso, ou porque é uma tradição. Então, assim, as pessoas acham que perde-se a espontaneidade, e eu vou dizer, ótimo, que se perca a espontaneidade. Uma espontaneidade racista, eu prefiro não ter. Agora, Carlos, você falou uma coisa interessante aí, né? A gente faz sem querer, e não é por isso que a gente não tem que se policiar, né? A gente não pode dar a justificativa de, foi sem querer, eu não pensei. A gente começa a ter que se policiar. Eu vejo, sim, muitas pessoas comentando que tá chato conversar, porque às vezes você solta uma palavra e alguém te olha com... Mas é isso mesmo, esse é o caminho para a gente começar a repensar o que fala. Mas no mundo corporativo, por exemplo, quando a gente fala de inclusão e de... você pode colocar isso como uma etapa do processo seletivo? Porque eu sei que se você perguntar a uma pessoa se ela é racista, ela vai dizer que não. No Brasil, ninguém é, né? Se você perguntar se ela é homofóbica, ela vai falar que não, que ela tem até um vizinho que é gay e ela nunca pensou em matar ele, né? Vai ser umas coisas meio absurdas, assim. Mas como que a gente consegue fazer um processo seletivo onde este valor da empresa esteja presente, ao ponto de a pessoa que está participando do processo se sentir inibida até de continuar, ou de
Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Para você não contratar essa pessoa e depois falar, poxa vida, ela não se enquadra com... Sim, sim. Né? Ela olha para o meu funcionário trans e faz cara feia, ela faz piadinha. Como que eu faço isso? Existe uma forma? É assim, por um lado, você falou da questão do recrutamento e seleção, né? Você falou mais da seleção. Então vamos pensar primeiro de dentro para fora, né? O processo de recrutamento ele já é enviesado e ninguém pensa nisso, infelizmente. A forma que você escreve ou o texto que você coloca para convidar as pessoas a se candidatarem, ele por si só já enviesa as pessoas interessadas. Se você coloca um texto, tem vários, a gente não vai falar aqui porque não tem o aspecto visual, portanto seria importante mostrar algumas imagens, mas se você coloca a publicidade, a campanha de recrutamento de uma forma ou de outra, você vai atrair mais homens ou mais mulheres, pessoas mais ou menos digamos, inovadoras, mais ou menos com determinado comportamento. Portanto, o que você tem que fazer é cuidar da comunicação. A gente tem uma linha, isso não é propaganda, mas é só para explicar para vocês, uma linha de comunicação, que é o que eu quero com essa comunicação. Eu quero atrair pessoas diversas, eu quero atrair mais homens, mais mulheres, porque às vezes isso na minha opinião, já não faz sentido. Mas, de qualquer forma, você pode querer dizer, olha, você tem uma empresa só de homens, eu preciso aumentar a diversidade. E, eventualmente, pode ser legítimo você direcionar uma campanha de recrutamento para mulheres. Mas não vai colocar cor de rosa, dizendo, vem cá, minha querida. Não é nada disso, isso é ridículo, percebe? A minha fala já é ridícula. Ou seja, o exemplo que eu dei já é ele próprio ridículo, tá vendo? Eu já disse uma coisa que não devia ter falado. Mas a gente tem que se policiar. Mas a grande verdade é que essa comunicação ela precisa ser pensada em termos comportamentais. Depois da seleção, contar uma experiência muito interessante feita, já é quase clássica, de um economista de Harvard, que fez o Mullah Itam, e ele fez uma pesquisa sobre nomes, né, que depois eu reproduzi aqui com condições sociais e os resultados são muito semelhantes. Eram 4 currículos, né, para a mesma vaga, 2 currículos bons e 2 currículos ruins. Eram dois nomes tipicamente brancos, americanos, Emily e Greg, e Hamal e Lakisha. 2 nomes claramente conotados ou associados a afrodescendentes nos Estados Unidos, como eles chamam. A Lakisha tinha um currículo excelente e o Greg também tinha um currículo excelente. Os piores currículos eram da Emily e do Hamal. O que aconteceu? Num processo de recrutamento, na triagem, eles mandaram os currículos. O que a gente esperava? A gente esperava que a Lakisha e na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que era o Greg e a Emily que tinham os melhores currículos, mas não importa. Que quem tivesse o melhor currículo fosse chamado mais vezes para entrevista. Sem nenhum enviesamento em relação aos nomes. O que aconteceu? Os 2 nomes associados a pessoas brancas foram mais chamados para a entrevista do que os 2 nomes associados a afrodescendentes nos Estados Unidos, independentemente da qualidade do currículo. Ou seja, o pior currículo foi chamado muito mais vezes do que o melhor currículo afrodescendente. Isso significa que o enviesamento está no nome. O enviesamento, muitas vezes no recrutamento, está onde a pessoa vive, se tem ou não foto, né? Se a pessoa é mais ou menos assim. Portanto, a gente tem que cuidar da seleção exatamente dessa maneira. Fazer processos cegos, eventualmente, criar condições. O nome é importante porque se a pessoa chama Mafalda, ou Catarina, Carlos ou Guilherme, faz alguma diferença? Não faz nenhuma diferença. Se a pessoa tem um sobrenome Silva, um sobrenome
XPTO faz alguma diferença? Se ele mora no Capão Redondo ou se ele mora em Higienópolis, a não ser que seja uma vaga que a pessoa precisa morar no local, mas faz diferença ou não faz? Se a pessoa nasceu no interior ou em São Paulo, faz diferença? Não faz. Então, essas coisas todas precisam ser pensadas no processo de recrutamento. Depois, aquilo que a Leandra disse, sim, é possível criar políticas e intervenções comportamentais para fazer com que essas pessoas não desejadas não entrem ou não participem. Isso tem a ver com a linguagem adotada no recrutamento, em todo o processo ligado à seleção. Isso precisa ficar claro para as pessoas. Né? Quer dizer, um homofóbico não pode ser contratado se, e eu espero que todas as empresas tenham problema com homofobia, né? Que homofobia, obviamente, é um problema social. Agora, a verdade é que se a empresa não quer, isso tem que ficar claro, que esse comportamento não é tolerado. É feio dizer não é tolerado, mas é não tolerado ou pouco tolerado. É a mesma coisa em relação ao racismo. Mas existem intervenções específicas, né? Se você percebe claramente se aquela pessoa tem um comportamento mais ou menos adequado. O grande problema é que a gente poderia eventualmente criar escalas de racismo, escalas de homofobia e etc. Aí, apesar de eu ser um claro defensor da ciência e de política, toda política antirracista me parece boa, a não ser que seja antiética. A questão mesmo é ética, não é? Quer dizer, você passar uma escala que pode ser manipulada por um lado e por outro, ela não revela necessariamente qual é a riqueza daquela pessoa. Aquela pessoa naquele momento respondeu, pode ser que ela tenha características mesmo mais próximas da homofobia e do racismo, mas não significa que ela não se transforme naquele ambiente de trabalho. Né? Então, assim, essas escalas têm problemas. Eu poderia criar uma escala e dizer, olha, essa pessoa de 0 a 10, ela é 6 homofóbica, a empresa só quer pessoas com nota abaixo de 4. Eu realmente não sei se isso é adequado do ponto de vista ético, a gente precisaria discutir. Mas é possível, sim, em momentos específicos, fazer com que a própria pessoa caia fora. Né? Isso tem que ser feito. Agora, o que acontece muitas vezes, só para finalizar, em algumas empresas que eu dei consultoria, uma delas, nessas empresas, o problema era sempre o mesmo. E é clássico. Empresas de consultoria contratam pessoas de 2 ou 3 cursos apenas, 2 ou 3 faculdades, com as melhores notas. E essas pessoas são quem? São as pessoas mais competitivas, brancos, normalmente de famílias mais abastadas, com bastante experiência internacional, falam várias línguas, etc, etc. Essas pessoas chegam, trabalham, o grau de homogeneidade é muito grande. Né? Depois tudo aquilo vai se reproduzindo. Só que essas empresas tinham um problema há 3, 4 anos, que era de 400 pessoas que elas contratavam, 400 pessoas saíam 2 anos depois. Por quê? Elas não conseguiam reter essas pessoas, porque essas pessoas são extremamente competitivas. Essas pessoas têm dificuldade em trabalhar em grupo, porque você se juntou, na verdade, 80% daquelas pessoas que fazem o trabalho de faculdade e dizem assim, olha, deixa comigo o trabalho, vocês podem fazer o que vocês quiserem, deixa comigo que eu faço, eu ponho o nome de vocês. Por quê? Porque ela quer tirar um 8, um 9, um 8, nem pensar, um 9 e um 10, e ela sabe que se ela tiver colaboração dos colegas, ela vai ter que eventualmente ter um 7, um 6, um 8, porque os colegas que não são tão brilhantes, entre aspas, como ela, então assim, é uma pessoa com pouca apetite para colaboração. Então assim, você vai criando, do ponto de vista do perfil, uma grande homogeneidade, e isso vai estrangulando não só a criatividade, mas vai estrangulando a possibilidade de diversidade. Você tem que, em algum momento, forçar um pouco a barra. E só para finalizar, você também não pode colocar numa empresa de serviços a diversidade só em funções que não são muito relevantes. Né? Então, assim, você põe na área de administração no escritório de advogados, você põe na área de administração numa consultoria de negócios, você não põe como consultor. Então, na minha opinião, mesmo para finalizar, a diversidade, ela precisa, e a inclusão, precisam ser processos intencionais, claramente pensados nesse momento.
eu espero que daqui a alguns anos não seja necessário, mas nesse momento é preciso ser intencional, é preciso conversar sobre isso, é preciso explicar para as pessoas se diz negro, preto, pardo, se isso está certo, se isso está errado, é preciso de educação nesse sentido. As pessoas não sabem o que dizer, eu não sei muitas vezes o que dizer. Então eu tenho visto algumas... E o ambiente corporativo, na sua opinião, Carlos, ele vou falar assim, um dos principais ambientes para fazer essa reeducação, né? Totalmente, claramente. As organizações são centrais na nossa sociedade, para o bem e para o mal. Eu não estou dizendo que é ótimo, mas estou dizendo que é verdade. Quer dizer, as organizações, você pega a escola, é uma organização, né? Mas vamos falar das organizações que você estava se referindo, né? Aquelas que as pessoas trabalham. As pessoas passam grande parte do tempo delas nas organizações. E essa coisa da cultura organizacional, ela é engraçada, porque é como se a pessoa fosse... Antigamente, eu sou mais velho do que vocês, bem mais velho, mas antigamente, quando eu fazia faculdade, a pessoa conseguia um emprego, por exemplo, na PwC, na Price Waterhouse. Ela chegava com caneta da Price, chegava com pasta da Price, com pin da um broche, uma coisa assim. Ela queria ser conhecida como a fulana de tal ou fulano de tal que trabalha na Price. Isso não funciona mais assim, né? Quer dizer, as pessoas realmente se transformavam quando elas trabalhavam numa empresa. A cultura organizacional ela é extremamente importante para aquilo que a pessoa seria na vida. Hoje, felizmente, os mais jovens não querem saber disso. Isso afasta os mais jovens das empresas. Isso é motivo para eles saírem da empresa. Eles não querem ser abafados, eles têm a identidade deles. Então, assim, isso... Agora, a vivência dentro daquela empresa ela é essencial. Ela é essencial, por exemplo, a questão da diversidade. Onde a gente pode ter diversidade? Na escola e nas organizações. O Brasil é um país... São Paulo, né? Vocês estão em Vitória, não é? Vocês conhecem bem São Paulo. São Paulo é uma cidade que você num dia para a noite fala, olha, Capão Redondo e Higienópolis vamos juntar, para que aquilo vire um bairro. Não dá para fazer isso, é impossível fisicamente. Agora, você pode colocar nas escolas, nas universidades, nas organizações. Né? Quer dizer, a gente tem em São Paulo uma periferia e um centro completamente diferente. Você não pode juntar. Aqui no Porto, por exemplo, só para dizer isso, que eu acho que é uma coisa muito interessante, você tem sempre bairros de pessoas ricas, e do lado você tem um bairro tipo Coab, que aqui nós chamamos de bairros da Câmara. Por quê? Os bairros estão todos espalhados. Na escola que o meu filho vai, tem escola pública, que é felizmente boa aqui, e minha filha tem pessoas pobres, pessoas ricas. Né? Então você consegue fazer isso de uma forma orgânica, com essa geografia e com essa arquitetura. São Paulo você não consegue fazer isso, mas você consegue fazer nas organizações. O Brasil tem uma cultura que eu avalio que o Brasil tem uma cultura como se pobreza pegasse. É uma pobrefobia, eu não tenho dúvidas. Eu acho, é mais uma das fobias, né? Tem o racismo, tem a homofobia, tem a transfobia, tem, sei lá, a mulherofobia, né? Mas também eu acho que essa questão social no Brasil realmente, é como o Chico Anísio brincava muito com isso, né? Ele fazia a gente refletir muito isso, né? Sendo agressivo nos quadros da época dele, né? Pobre, eu quero que... Né? É um retrato até que se exploda, vamos enterrar os pobres. Assim, era uma reflexão, quer dizer, de quantas décadas atrás, mas eu acho que ela se mantém, porque nós temos, é estrutural, uma sociofobia estrutural, quase igual a racismo estrutural, que infelizmente aí também se encaixam os negros, quer dizer, sofrem duas vezes, né, por conta do racismo estrutural, eles acabam ficando, sua maioria também, dentro da pobreza, e nós acabamos elegendo como representantes pessoas que reforçam ainda mais isso, e aí vai, né, porque por isso que é difícil quando você tem esses tipos de preconceitos estruturais, né, porque você não consegue romper, porque você escolhe para te representar, para fazer as leis, para pensar pessoas que tratam com ela também. Agora, Dani, o Carlos falou uma coisa super interessante que a gente tem, eu sei porque você fala muito isso nas nossas reuniões, a gente tem esse cuidado na Kiki, que é cuidado para você não brincar de estar incluindo, né? Então você
contrata a pessoa, você vai contratar uma trans, por exemplo, para ela fazer faxina na sua empresa. Não tem nada de errado em quem faz faxina, mas não passou pela sua cabeça que você pode contratar a trans, por exemplo, para ser uma gestora de algum projeto que ela tem capacidade para ser. Então, é como se você estivesse reforçando a discriminação. Olha, eu sou bonzinho, estou te dando uma oportunidade, mas aonde eu acho que você pode estar. Né? E aí a Dani fala muito isso pra gente. Gente, tudo bem, mas eu não quero essa pessoa nessa posição, onde é a única posição que ela consegue emprego em todas as outras empresas. Né? E aí a nossa dificuldade, e aí quando a gente começou e eu entendo quando você fala de recrutamento, porque a gente começou todo esse estudo na KIC de por que os negros não se inscrevem, por que os trans não se inscrevem, e a gente começou a procurar ajuda dos negros, dos trans, para dizerem pra gente o que a gente estava fazendo de errado. É claro que o nosso processo seletivo estava errado. Exatamente. O PCD nunca se inscreveu nenhum PCD para nenhuma vaga. Talvez por achar, a maioria achar que se não for uma vaga destinada a eles não consigam entrar, não sei. Mas por exemplo, talvez até mais claro, igual o Carlos falou, se você tem uma linguagem errada, e quando você fala de comunicação, tudo é linguagem, então o feedback que a gente teve? Se vocês estão colocando vaga para captar pessoas negras no LinkedIn, esquece. Elas não estão lá. Elas não se sentem preparadas para estar lá, existe todo um bloqueio, então, isso até onde... do movimento negro daqui, tá, Carlos? Ela falou, não, o LinkedIn não é um ambiente, se vocês pararem para pensar, ele não é um ambiente negro. Uhum. Sim, não, mas eu acho exatamente isso. Eu nessa publicação que nós estamos fazendo, que eu faço questão de a gente voltar a conversar aqui quando lançarmos, e uma pessoa que está escrevendo, duas pessoas que estão escrevendo comigo, o Caio de la Cruz e o João Matos, eu gostaria também que pudessem participar, eventualmente não eu, mas eles. Já estão convidados, hein? Anotem na agenda, agora não tem mais para onde correr, né, Dani? Que é uma coisa... Agora eu pensei no livro e me esqueci, mas enfim. O que você estava dizendo, Leandra? Desculpa, você estava falando antes da onde você coloca a vaga, lembrei. Lembrei, exatamente. Então, quando eu tenho feito a pesquisa, eu descobri várias organizações super interessantes, algumas eu já conhecia, não é? Na verdade, dessas que nós colocamos numa lista para conversar, porque a equipe que está escrevendo esse livro, ela não é só branca, mas nós vamos conversar com o movimento negro, vamos chamar assim, e eu descobri uma instituição muito interessante chamada I de idiota, desculpa, é a única palavra que me veio à cabeça, D de dado, B e BR, B de Brasil e R de rato. IDBR, que eles dão formação, por exemplo, em empresas, sobre questão de vocabulário, linguagem, o que é racismo, etc. Então, portanto, a educação é extremamente importante. E é extremamente importante perguntar para os movimentos que tratam disso diariamente, pedir ajuda, não tem problema nenhum, pede ajuda, porque a coisa mais esquisita são 5 brancos querendo fazer política, quer dizer, eu tento fazer, quer dizer, eu faço isso sempre, mas eu me sinto, por um lado, um pouco inseguro, e por outro, eu quero acertar, portanto, eu tenho que fazer o melhor. E você estava falando da questão de não se sentir capaz e da comunicação fazer toda a diferença. Eu me lembro nos anos 90, eu fiz muita pesquisa sobre educação na periferia de São Paulo, era um trabalho sobre desenvolvimento econômico, educação e condições de educação secundária, que é ensino médio, né? E eu fiz muitas entrevistas, dezenas de entrevistas na periferia, e grande parte dos estudantes pobres, em grande maioria negros, nem pensavam em prestar vestibular, mesmo que tivessem condições econômicas para isso. E o que acontecia era que, não, isso não é para mim, isso não é para gente, ou seja, uma visão de auto-ineficácia nesses processos. Então, assim, é preciso perceber como que pessoas que estão nesse processo de auto-ineficácia
podem ser estimuladas para fazer coisas que não fariam normalmente estimular a mobilidade social. Aí entra a economia comportamental. Como que eu toco essas pessoas? Como que eu faço para as pessoas pegarem, né, pura e simplesmente, e se inscreverem no vestibular? Que não seja vestibular, mas se inscreverem para uma vaga de trabalho. É que as pessoas em Higienópolis, onde eu vivia, nos Jardins, etc., pensam assim, não, a pessoa precisa de emprego, ela preenche todo tipo de formulário. É mentira, não preenche. Ela só preenche aquilo que ela acha que é para ela, que está ao alcance dela. Mas muitas vezes está ao alcance, ela simplesmente não preenche o formulário. Então não é assim, quer dizer, as coisas não são tão simples. Né? Tem a ver com a autoestima. E a gente é educado, geralmente o homem branco, numa classe social mais maior, né, assim, mais rico, né? Uhum. Eles vêm muito mais preparados, mesmo que eles não tenham todos os requisitos, eles acham que eles são bons o suficiente para a vaga. E isso vai diminuindo quando você passa por uma mulher e quando passa por negro, é como se a autoestima, a sociedade primeiro ela tira a sua autoestima, ela diminui sua autoestima, e depois fala, agora vem. Aí quem que vai? Quem acredita mais em si mesmo, porque tem essa moral, né? Eu acho que a fórmula básica é fazer como vocês fizeram, que eu acho que é excelente, é procurar os movimentos e dizer, olha, como é que nós fazemos? Nós queremos fazer assim, e o que a gente pode fazer? Pergunta. Vai atrás. Porque senão você fica repetindo o discurso de vitimismo branco. Olha, eu tô tentando, mas ninguém quer, ninguém se inscreve, ninguém nananã. E tipo, meu amigo, você tá tentando aonde, né? Você tá fazendo como? Então foi essa ficha que caiu. Aliás, várias fichas caem pra gente o tempo todo, né, Dani? Quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente vai entrando nesse mundo de inclusão e diversidade, a gente se depara com situações que a gente não sabe responder mesmo, né? E aí da importância da pesquisa também, né? Porque é muito incrível o trabalho que a CLU faz, mas no mundo empresarial, assim, você não vê tanta pesquisa, você não vê tanta esse viés. E aí, várias vezes, por exemplo, voltando um pouco, está em grande vogue também um novo profissional, que é o analista de diversidade, porque as empresas estão precisando dessa pessoa para conseguir implementar isso na empresa, né? Porque durante muito tempo só uma voz reverberou, mas aí como é que você faz isso, né? Que foi até a pergunta da Leandra, e a gente já conversou isso sobre de outras maneiras, que o Carlos até falou uma pequena empresa, percepção, e percepção nada mais é do que pesquisa também, né? Você se debruçar sobre aquele assunto, e você se debruçar sobre uma coisa que, aparentemente, que até aquele momento era normal, né? E a grande questão da pesquisa é problematizar, né? E tentar olhar mas por que sempre foi assim? Ah, não, mas sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Dá para mudar, né? Qual é a mudança? E isso a gente só consegue através desse olhar de pesquisa, né? Que foi até um post que a Dani discutiu, acho que foi no LinkedIn, se eu não me engano, que essas pessoas, elas perguntam demais. A pesquisa nasce disso, dessa inquietação, de você, por que isso é assim, né? E tem que perguntar mesmo, né? E aí, claro, dentro de uma pesquisa, dentro de uma consultoria, se você tiver uma condição financeira mesmo, é o melhor caminho, é lindo, mas se não tiver, comece a ter algumas metodologias, né, ler mais sobre isso e tudo mais, para só perceber, né, um estudo de percepção mesmo, de olhar com mais... olhar mais para aquilo ali, né, e entender que não é bem assim. Eu acho que é a cultura da pesquisa, né? Eu aprendi tanto nesse podcast que, assim, a Dani fica falando que eu fico digitando, dessa vez eu não digitei para não atrapalhar o áudio, então eu anotei, ó, gente, que eu anoto mesmo as coisas que a gente fala nos podcasts. E aí, só para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou para quem está ouvindo a gente. Olha quanta coisa bacana para a gente estudar e discutir com nossos times, com os diretores ou com a esposa. Às vezes é uma empresa pequenininha, é você, sua esposa e 3 funcionários, discute com ela, discute com eles também. Mas primeiro, que para mim é a grande sacada, e é difícil entender isso, que a cultura organizacional não vem de cima,
não vem de um papel na parede, né? Não é o dono que fala, toda a nossa empresa, ela é vivenciada, ela é a verdade daquilo ali. E isso é difícil. O Carlos começou o podcast falando, né? Eu vou falar uma coisa que talvez pessoas não concordem, mas não adianta impor cultura organizacional, né? Você fomenta essa cultura, né? É claro que os heads, diretores e donos têm que ter aquele mesmo comportamento para que o time, mas não é imposta, né? Não adianta que não vai colar. Uhum. Inclusão não é simplesmente contratar uma pessoa diferente e jogar na boca do leão, né? Tipo, então tem todo um cuidado de qual a função essa pessoa vai exercer, se o time está preparado para recebê-la, e aí entra tudo isso que a gente discutiu. O outro aprendizado, que é engraçado, que são coisas muito óbvias, mas quando você escuta, você fala, gente, como que eu nunca pensei nisso, né? A forma como você anuncia a tua vaga diz muito sobre quem vai se inscrever para a sua vaga. Então, cuidado com as palavras que vão ser usadas, né? Vocabulário muito sofisticado, ou então layout também, né? Isso também diz muito. Você faz um layout todo sofisticado e fala, mas eu não consigo ninguém da periferia. Então, cuidado como você... Isso tem a ver com branding, né, Dani? Isso tem a ver com a imagem da sua empresa, mas a gente pensa muito pouco no anúncio da vaga. A gente se preocupa muito de quais são os pré-requisitos que a gente quer, blá, 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 e esquece de como é que a gente vai anunciar aqui. Isso é muito bacana. E o meu grande aqui, que está com X, é peça ajuda. Né? Se você está tentando fazer alguma coisa, está sapateando, não está dando certo, pede ajuda. Eu tenho certeza que qualquer movimento que batalhe tanto pela diversidade e pela inclusão está aberto a ajudar, né? Então, meu Deus do céu, esse podcast daria mais uns 5. Cada tema desse daria um outro podcast. Eu tenho mais um asterisco para você botar aí nessa anotação. Conta. Existe uma ciência que muito pouca gente conhece, muito pouco ainda se fala, que chama ciência comportamental. Que é o que me encantou na CLU, que é o que me encantou no Carlos e na equipe dele. Que tem uma base muito grande de comunicação, tem uma base grande de psicologia, tem uma base muito grande, que é você conseguir construir base para que os comportamentos, para que as pessoas entendam como deve ser o comportamento delas. Você não está ali manipulando ninguém, tá? Muita gente pode entender que isso é manipulação, que isso é marketing, isso não é manipulação, isso não é marketing. Isso é você deixar claro, como você deixa claras as suas regras, como você deixa claro como a pessoa precisa se comportar para que você tenha resultados na sua empresa e que você consiga criar um ambiente saudável para você ter produtividade, lucratividade e ter contribuição social. Estou certa, Carlos? Tá, sim, Dani. E eu acho que a Leandra também fez um ótimo resumo, e eu queria, não é um outro asterisco, porque eu não posso fazer isso, mas eu proponho um outro asterisco, que é que as empresas sejam pequenas, médias ou grandes, ou microempresa, tenha a cultura da pesquisa. A pesquisa não precisa ser uma coisa cara. A pesquisa o comerciante faz, aquele cara que tem uma vendinha, ou seja, tenha curiosidade, faça da sua forma, se você não tiver recursos, procure ajuda, mas se não puder ter ajuda para fazer a pesquisa, faça você mesmo, ou seja, converse com as pessoas, troque ideias, mas procure saber as razões das coisas. E as empresas grandes, que muitas vezes têm recursos de sobra para fazer pesquisa, não fazem boas pesquisas. Elas fazem pesquisa perguntando o que as pessoas pensam, mas elas não sabem como elas pensam. Essa é a diferença. Saber o que as pessoas pensam digamos, é nada perto do que saber como as pessoas pensam. Só que as empresas normalmente pagam fortunas por pesquisas sobre o que as pessoas pensam. E não tem, no fundo, nenhum conhecimento sobre clientes, consumidores e colaboradores. Tem uma pequena fotografia, mas não tem a dinâmica, o que leva àquela fotografia. Então, eu também acho que essas grandes empresas gastam fortunas com pesquisa de má qualidade. Eu não estou falando que as pessoas são ruins, mas eu estou falando que as pesquisas não são, do ponto de vista comportamental, não levam a nada. Né? E não é só a CLU que faz esse tipo de pesquisa, né? Há muitas empresas, muitas eu não digo, mas algumas empresas que fazem isso, mas não precisa ser a gente. Procure
pergunte sempre, olha, você vai me responder como as pessoas pensam ou o que elas pensam? Eu posso depois explicar a diferença, mas eu acho que agora não dá. Uma outra hora a gente fala. Gente, Dani, você está anotando todos os temas, porque tem muito podcast. Muito podcast pela frente. Meu Deus do céu. Já vai, o Maurício falou, a gente faz com no máximo 50 minutos. E para variar, a gente já vai lá por 1h30 de podcast, sem nem... Meu chá acabou, gente. Tem que fazer outro chá. Olha a situação. Carlos, eu só tenho a agradecer sua participação, sua atenção com a gente. Desde o começo, quando a gente fez aquela abordagem, aquela abordagem maluca com o Gui. Vocês foram, poxa, muito queridos, muito atenciosos. Dá para ver a vontade que vocês têm de compartilhar. E isso não é fácil de achar. E eu fico muito emocionada aí de ter conseguido ter esse contato com vocês e ter esse diálogo com vocês, viu? Vocês são uma inspiração aqui para Kiki. Obrigadão por tudo, brigadaço pela sua participação. Olha, eu que agradeço o convite, eu também gostei muito das nossas conversas todas, estou admirando, vendo cada vez mais coisas da Kiki, claramente é uma empresa que eu sei que eu vou gostar, eu já gosto, mas eu sei que cada vez que cavar um pouco mais, vou gostar ainda mais. E pronto, tô disponível. Eu não dou receitas, porque não faz parte do meu repertório, da minha forma. Algumas pessoas vão falar, foi muito teórico, mas eu não vou falar. As grandes empresas podem fazer pesquisa, mas a gente tem que criar consciência sobre o problema, sobre qual é o direcionamento. Isso que a gente pode fazer num podcast. Aí eu tô apaixonada. E eu tô apaixonada por várias coisas. Por ouvir o Carlos, porque eu ficaria aqui, o dia todo, faria várias xícaras de chá, depois a gente emenda para cerveja, vai pro vinho, ficaria aqui conversando. Mas os sorrisos da Raquel, quando o Carlos falava, tinha que fotografar, assim, o prazer que ela estava ouvindo, é como se a gente encontrasse a nossa cara metade, ele acredita na mesma coisa que eu, era muito bonitinho ver, Raquel. Ai, que bom, obrigada. Que bom, Raquel. Eu queria realmente agradecer mesmo pela oportunidade, né, eu realmente estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Carlos, você é incrível, fiquei apaixonada por você, já era apaixonada pelo que você escrevia, né, eu li a sua coluna, e no Estadão e tudo mais, mas é muito bom mesmo, assim, achar pessoas com um propósito parecido com os nossos, né, assim, é muito legal mesmo. Muito obrigada pela oportunidade mesmo de aprender um pouco mais e contribuir também um pouco mais para a construção desse mundo mais justo, né, que é o que eu acredito. É isso aí, Raquel, e obrigado pela tua participação. E pelo seu sorriso. A gente vai conversar muito mais vezes aqui no nosso quadro. Então, vamos conversar. Ai, amei, gente. Ai, Dani, agora acabou. O que a gente vai fazer o resto do dia? Eu tô me sentindo só, uma solidão. Eu não vou ter mais outras pessoas para conversar. Vou ter que conversar com meu filho, que tem 9 anos, que convenhamos. É uma conversa um pouco diferente. Nossa, Dani, gente, obrigada. Tá mais bom. uma vez para você que ouviu falar aqui que eu te escuto até o final. Parabéns para você também, mas eu sei que hoje foi fácil, porque hoje o assunto foi bom demais. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto.